Vocês viram aí o tema macro, né? Refletir para prosseguir. Nós queremos abordar nesse mês de janeiro e fevereiro alguns temas centrais da fé cristã. E para introduzir a mensagem de hoje, nós vamos colocar um primeiro testemunho, tá bom? Solta para nós aí, por favor. Oi, meu nome é Vitor, eu tenho 17 anos, frequento a Igreja Batista Ortodoxa há mais ou menos 1 ano e meio, e desde então eu tenho sempre tentado priorizar a oração na minha vida, porque eu creio que é de muita importância para mim. Nesse tempo, enquanto eu estou orando, eu amadureço muito. Enquanto eu converso com Deus, eu percebo algumas falhas de caráter, eu reflito sobre a minha vida, sobre Deus. E claro, tudo que eu posso contar com Ele, eu posso falar com Deus, tudo que eu sinto, tudo que eu estou vivendo, eu posso conversar com Ele. Isso me faz ver a vida muito mais leve, vou colocar as coisas para fora. Então, sempre quando eu posso, tento priorizar a oração na minha vida, porque é muito importante para mim. O tema de hoje, dentro dessa ideia, refletir e prosseguir, nós vamos meditar um pouquinho sobre a questão da oração. Aliás, gente, começar o ano falando sobre oração, para mim tem tudo a ver, né? Se nós tivéssemos que pensar em algo assim, primordial na vida cristã, algo que pudéssemos assim realmente parar para refletir sobre o que Deus considera de muito importante na nossa vida e para começar um novo ano, aquilo que realmente nós devêssemos avaliar se estamos ou não dentro daquilo que é o ideal, seria a área da oração. Então, se você hoje, como eu, tive que fazer essa pergunta, e confesso que fiquei aquém, a pergunta seria assim: eu tenho orado tanto quanto eu deveria? Como foi a minha vida de oração em 2019? Será que que nota Deus me deu? Que nota eu tirei na minha vida de oração no ano que passou? Gente, eu acho que ninguém aqui responderia, não, eu orei demais em 2019, além da conta. Porque você nunca vai orar demais, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Então, se é sem cessar, nunca vai ser demais. O problema é quando a gente realmente está muito aquém. Quando passou uma semana e você se pegou assim, eu estou falando para você que é crente, tá? Então me entenda. Você passou uma semana e você falou assim, puxa, eu acho que eu só orei naquilo que é o trivial, na hora do almoço, na hora de dormir. Tem gente que nem isso, hein? Na hora da refeição e na hora de deitar. Então essa é uma pergunta importante, essa é uma área crucial, e nós queremos refletir sobre isso hoje, olhando para esse texto, um versículo apenas, mas tem muito para nos ensinar sobre oração, porque eu cunhei esse título de um outro preletor, a questão da oração total nesse versículo aí, né? Aí nós vemos o que ele chama de oração total. Dentro do contexto aí, Efésios 6, você pode até abrir sua Bíblia lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, vai falar que depois daquele contexto de tomar toda a armadura de Deus e tudo, né, e revestir, no verso 18 ele vai dizer que isso tem que ser feito com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vamos ver alguns elementos aqui. Onde está inserido esse versículo, em que contexto ele está inserido, né? Então vocês percebem aí que a partir do capítulo 4 desta carta, Paulo vai começar a falar de obrigações, de deveres, de ações práticas que todos os crentes devem ter ou fazer, né? Todos que estão na igreja devem fazer. Então eles vão falar de obrigações a respeito de unidade, com relação à família, como viver no espírito, na prática. E aí quando ele chega no capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: finalmente, ou quanto ao mais, tomem a armadura de Deus. Por quê? Os nossos inimigos, eles são, né, espirituais, não são naturais, são espirituais. E ele vai dizer nesse contexto que por isso a vida cristã não é fácil.
Temos inimigos espirituais. E, por causa disso, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E a oração não é mais um item da armadura. A oração, ela é o que reveste, que protege tudo isso, toda essa armadura. Ela é como se fosse um campo de proteção para toda essa armadura, vai revestir toda essa armadura. E é pela oração que nós tomamos essa armadura com a qual podemos enfrentar essas forças inimigas. Então, se você pensa em toda a armadura lá, né? Capacete, a espada, o cinto, a couraça, né? A justiça, a palavra, a fé e tal. Mas se você não tem oração para revestir tudo isso, você cede. Então a oração é que reveste essa armadura. Você toma a armadura com toda a oração. E aí eu quero olhar então com vocês o que a gente chama aí de elementos da oração total. E está aí, ó, por causa dessa ênfase no todo, toda, todos, né? Toda oração, todo tempo, toda perseverança por todos os santos. Acredito que você tenha percebido isso. Se não notou, agora já saltou aos seus olhos aí, mais do que esse detalhe, né? É o propósito do apóstolo Paulo a escrever sobre a oração aí nesse versículo. A ênfase na oração total. Primeiro, o que é, né? A oração, toda a oração. Né? Toda a oração e súplica. Nos revestimos com toda a oração. O que ele quer dizer com toda a oração? Ele não está falando aí da intensidade, mas da variedade, das várias maneiras, os tipos de oração com o qual nós devemos e podemos orar. Nossa vida de oração não pode ser monótona, né? Repetitiva, fria, mecânica ou formal. Ou seja, não existe apenas uma forma de orar. Essa maneira única de orar dá-se o nome de reza. Então, imagine você que é pai, se teu filho chegasse todos os dias para você e na hora de conversar com você sempre falasse a mesma frase. Imagine, coloque na tua cabeça aí, qualquer frase que seja. Oi pai, tudo bem? Como o senhor está? Eu estou bem, obrigado. Me ajuda? Aí no outro dia, oi pai, como o senhor está? Tudo bem? Eu estou bem, obrigado. Você me ajuda? Você ia, depois de umas 3, 4 vezes que você ouvisse isso, você ia falar o quê? Meu filho precisa de um médico. Né? Vou pesquisar em um lugar porque tem alguma coisa errada. Meu filho só fala a mesma frase. Agora se coloca no lugar de Deus. E tem muito cristão que entende que oração é isso. São repetições. Tem que falar daquele jeitinho ali, começar daquele jeito, né? E nós temos que nos policiar quanto a isso, irmão. Talvez nós não façamos uma reza como tradicionalmente nós conheçamos, mas nós temos muitas manias nas nossas orações. Entendendo que se eu não falar aquela frase daquele jeitinho, Deus não está se agradando. Então, toda oração não significa a quantidade, mas não a intensidade, mas a variedade dela. Deus quer conversar. Deus quer que você se comunique, não de maneira formal ou mecânica. Tá bom? Isso não é oração. O que Paulo aqui não está dizendo é que nós podemos também, porque então você pode orar do jeito que você quiser. Não inventar formas. Ou também a oração não pode ser feita de qualquer forma. Tá? Isso não agrada a Deus. Por exemplo, Deus não aceita vãs repetições, orações feitas aos santos, aos mortos, ou pelos mortos, ou aos anjos. Você não vê esse tipo de oração na Bíblia. Então não é orar para qualquer um, de qualquer jeito, tá bom? Temos que entender o padrão de Deus, para quem nós oramos, por que nós oramos, tá bom? Tem que estar de acordo com a palavra, com a Bíblia. Por isso nós também, quando olhamos para a Bíblia, é uma ênfase muito interessante, né? Nós não oramos pelos mortos. A Bíblia fala, depois que morreu, vem depois disso o juízo. Então nós, especialmente quando estamos num velório, mesmo que seja de uma pessoa que não é do nosso meio, né? Nós oramos pelos familiares. Eles precisam do consolo. Né? Muitas vezes até, muitos que nem conhecem a palavra, precisam naquela hora, né,
de uma oração para que Deus abra o entendimento, para que creiam no Senhor Jesus. E um dos melhores ambientes para você pregar o evangelho é ali, num ambiente de velório e tal. Mas o morto, seja ele quem for, já foi. Não tem mais o que você possa orar para mudar a situação dele naquele momento. Tá? Espero que você entenda isso. Se tiver alguma dificuldade, depois a gente pode entrar nos detalhes. Nós não temos tempo aqui, mas se você tiver alguma dificuldade com qualquer coisa aqui, pastor, eu não entendi aquele ponto e tal, eu sempre orei pelos mortos, tal. A gente vai conversar melhor sobre isso. Tá bom? A oração ela tem uma estrutura básica, para você entender essa questão da oração que agrada a Deus. Ela é sempre dirigida a Deus Pai, na mediação de Jesus e na dependência do Espírito. Então, isso é muito importante por quê? Porque, especialmente se você não está no Espírito, ou não ora em Espírito, então você não tem conexão com Deus. Por isso que a oração que Deus ouve é a oração dos seus filhos. Ah, mas e aquela oração do incrédulo? Deus ele é muito misericordioso. Mas Deus, ele tem um padrão. Ele vai ouvir aquela oração que é feita no Espírito. Se Deus está tocando no coração daquela pessoa para que ela se converta e ela naquele momento vai fazer uma oração de arrependimento, o Espírito já está com ela ali, movendo o coração dela. Porque nós não podemos fazer nada para agradar a Deus se não for por meio do Espírito. Isso significa também que nós não podemos orar sem o Espírito e ainda assim estar agradando a Deus e Deus ouvindo. Então, tudo que é feito para agradar a Deus é feito por meio do Espírito. Por causa do nosso pecado, como a Nilza colocou aqui, por causa da queda. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E se você já é um cristão, mas está em pecado, Deus não vai ouvir tua oração. A menos que seja aquela oração de arrependimento, de perdão. Por isso que muitos têm a impressão de que Deus não está, eu não estou, parece que eu estou orando e Deus não está ouvindo. Por quê? Porque você está em pecado. Porque você está com uma vida suja. Você não se purificou ainda diante de Deus. Então você precisa se arrepender, pedir perdão. E aí Deus vai andar contigo. E pai é esse que vai dar tudo o que o filho quer e pede, sendo que esse mesmo filho não obedece, não faz nada que agrada o pai, está longe do pai. Né? E tem muito pai que é assim, né? Que faz tudo que o filho quer e o filho não faz, não obedece em nada. Né? Eu não estou dizendo com isso que se você fizer agradar a Deus, fizer a vontade de Deus, Deus vai dar tudo o que você pedir, porque não é essa a questão. Até porque isso é o melhor para você. Se eu recebesse tudo de Deus que eu já pedi, talvez eu nem estaria aqui hoje. Deus é tão bom que Ele não me dá tudo o que eu peço. Mas Ele dá tudo o que eu preciso. Né? Tudo aquilo que vai contribuir para que eu me pareça mais com Ele. Na dependência do Espírito Santo. Ela pode ser uma oração não preparada, uma oração de emergência, uma espécie de um gemido. Às vezes acontece essas circunstâncias da nossa vida, onde algo ocorre que você já se põe naquele momento de maneira emergencial, em oração. Já aconteceu isso com você? Ali você para, eu tenho que orar agora. Sim, isso acontece. Ela pode ser também uma oração planejada, estruturada. Né? Você tem aquela vida devocional, então você está planejando naquele horário do dia, da tarde ou da noite, enfim, você vai parar para orar. Está planejado, está ali estruturado. Ela pode ser em secreto, né? E nesse sentido, o que importa não é o que os homens vão pensar, né? Mas sim o Deus que está me ouvindo nos céus. E a oração pode ser pública também, ela pode ser em secreto, mas ela também pode ser pública, como acontece em algumas ocasiões, especialmente nós vemos isso no livro de Atos. Né? A igreja reunida lá no Pentecostes, prisão de Pedro e de Tiago, a igreja toda estava reunida orando. Os pequenos grupos reunidos orando. Né? Então ela pode ser pública também. Aqui num culto como esse, nós podemos abrir um tempo de oração também. Então, né, são maneiras de orar. Essa é toda a oração. E aí a gente tem uma sigla só para nos ajudar a entender a estrutura da oração também. Chama-se ACAS, né? Adoração, confissão, agradecimento, ali está como ações de graça, e súplica, que súplica também é dividido por intercessão, né, quando você ora por outros, né, e por petição, quando você ora por si mesmo, faz algum pedido pessoal para Deus, e ali entra na questão do lamento, do clamor, né, ou até
Você vê orações onde, de maneira respeitosa, você vê pessoas, o salmista, por exemplo, questionando, Jó também, de maneira respeitosa, colocando, abrindo o coração diante de Deus, dizendo, Deus, por quê? Senhor, até quando? Né? Você olha orações desse tipo na Bíblia. Tudo isso faz parte da estrutura da oração. Então lembra do Acas, né? Olha só, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Para você entender, quando você for orar, essa é uma estrutura legal para você seguir na sua oração. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Súplica por você e súplica por outros, tá bom? Agora, quando e onde? Ele vai dizer em todo tempo e no Espírito. Em todo tempo e no Espírito. A palavra tempo ali, em todo tempo, porque tem duas palavras que traduz tempo na Bíblia, né? Uma é conhecida como Cronos e outra como Kairos. Cronos fala dessa ideia do relógio mesmo, né? Do tempo corrido, tá bom? Horas, dias, meses, anos. Mas o Kairos fala do momento, fala de ocasião. E a palavra ali em todo tempo é a Kairos, ou seja, não é que é todo tempo, todo segundo, mas em toda ocasião, em toda oportunidade que você tiver, você vai aproveitar aquela oportunidade para regar essa oportunidade em oração, para se preparar para aquela oportunidade em ou com oração. Tá? Então, isso já exclui muita coisa que a gente pensa sobre esse todo tempo, né? Mas o legal, em toda ocasião, em todo momento, em toda oportunidade, também se refere à idade. Não tem idade para orar. Se você já tem o Espírito Santo, já se converteu, pode ser pequeno. Ali já é a hora, né, dever, como cristão, de começar a orar. Então, mas ele é muito pequeno. Peraí, mas ele já aceitou Jesus? Já. Então ele tem que orar. Quem tem o Espírito Santo pode e deve orar, não importa a idade. Mas é muito velhinho, já não escuta mais, mas Deus escuta. Né? Mas nem fala direito, mas fala com Deus, claro, pode. Eu estou brincando aqui, mas a ideia é, não importa a idade, tá? Não importa a situação em que você se encontra, se você é pobre, se você é rico, se você está saudável, se está doente, se está sozinho, se está casado, se está solteiro, na vida, na morte, enfim. Paulo, no momento em que, por exemplo, escreveu essa carta, ele estava como? Em que situação ele estava? Preso. O governo podia prender, algemar, né, os seus punhos ali, mas não podia prender a sua oração. Paulo estava na cadeia, limitado geograficamente, de circular, mas a oração dele alcançava o mundo inteiro na sua época. E é impressionante isso. Você pode estar limitado, talvez por uma situação de saúde, né? Hoje tivemos aqui a Nilza falando do trabalho do projeto missionário. Talvez você não tenha condições de sustentar de alguma forma financeiramente. Você está limitado nesse sentido. Mas você pode sustentar em oração. Quanto a isso, você não está limitado nunca. A sua oração pode chegar lá em Vitória do Espírito Santo, como podia chegar lá na Nova Zelândia quando ela estava lá, como pode chegar em qualquer outro lugar do mundo onde qualquer missionário nesse momento esteja. Você pode interceder por ele ali. Né? Então, não somente você tem que orar pelas grandes decisões, né? Por exemplo, com quem casar, sobre qual vestibular você vai prestar, que área você vai trabalhar, sobre emprego, negócio, uma cirurgia, enfim. Mas também em toda situação, por menor que pareça. Aliás, como diz Augusto Nicodemos, a gente costuma orar pelas grandes coisas, mas às vezes são as pequenas coisas que irão determinar a nossa vida, não é verdade? Então ali o dia a dia, ali, o que é trivial ali, que às vezes a gente passa corrida e nem lembra de orar. Só vai se colocar a orar quando tem uma emergência, algo que talvez pareça muito grande. Mas são nas pequenas coisas que aquilo vai determinar a condução da nossa vida. É por tudo que nós temos que orar. Então, o que não é orar em todo tempo? Quando ele fala aí, o que não é orar em todo tempo? Não é se retirar para um local deserto e levar uma vida de oração. Eu não estou dizendo que você não possa, eventualmente, ir para um lugar específico e tal, mas ter isso como algo assim, o lugar em si faz a diferença. Não. Tá? Então, para Deus ouvir, ou então para entender que eu estou orando em todo o tempo, eu tenho então que me retirar dessa vida
retirar desse mundão e ir para um lugar ali e orar. Afinal de contas, é exatamente porque nós estamos no mundo que precisamos orar em todo o tempo. Então não é essa questão de retirada, né? Ir para um lugar deserto necessariamente sempre. Tá bom? O que mais? O que não é? Não é também você, então é orar em todo o tempo, então agora só vou orar. Minha vida agora vai ser oração. E eu vou aí você acaba negligenciando outros deveres cristãos. Por exemplo, esse que foi muito batido aqui, que é a questão de ajudar as pessoas na prática. Olha esse texto de Tiago, Tiago 2. Né? Quer dizer, a pessoa está ali passando fome, passando uma necessidade, precisando de pão, e aí sabe o que você fala para ela? O que você fala para ela? Vou orar por você. Olha o que Tiago diz aí no capítulo 2, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, nem falou vou orar, ó, aquecei-vos e saciai-vos, e se não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Então a oração ela tem que estar combinada com a ação. Né? Então, claro que você deve orar pela pessoa, mas ela está precisando de uma roupa, está precisando de pão. Gente, ela vai ser grata. E muito mais se naquele momento você sacar ali o seu dinheirinho do bolso, ir no mercado, fazer aquela compra e entregar para ela. E claro que nós não podemos negligenciar a oração, mas também não podemos achar que a oração é suficiente nesse sentido. A oração deve levar o nosso coração a entender o próprio coração de Deus, que é um Deus que é supridor. Então, se eu estou orando a Deus para abençoar alguém, provavelmente a resposta de Deus vai passar por mim mesmo. E aí, o que você pode fazer para ser meu braço estendido até aquela pessoa? Nesse caso é um pedaço de pão, mas poderia ser uma outra necessidade que não necessariamente comida. Né? Pode ser uma necessidade de um acompanhamento, um discipulado, enfim, um aconselhamento mais contínuo para ajudar ela no problema que ela tem no casamento, um problema de carência, de solidão, precisa da sua ajuda, da sua amizade. Não vou orar por você. Sim, mas o que você pode fazer, né, para ajudar de fato, né, suprindo aquela necessidade pontual. Bom? E aí tem outros textos também que falam sobre isso. Orar em todo tempo significa fazer todas as coisas em oração. Oração não substitui boas obras e não deve ser usada como desculpa para deixar de evangelizar, deixar de fazer o bem e de testemunhar ou de mudar de vida. Pensando que o simples orar, e aí entendam o simples nesse sentido, tá bom, gente? Vai resolver todas essas questões. Que também não é orar em todo tempo. Ou seja, não significa que tem um horário mais santo do que o outro para orar. Tudo bem, Jesus levantou de madrugada, orou, mas Jesus só orava de madrugada? Claro que a madrugada ali é porque, obviamente, é o silêncio, é a concentração, né? O fato de não ter barulho, não ter interrupção. Mas não que a madrugada é o horário onde Deus está mais pronto para ouvir tua oração. Você pode estar orando no meio do trânsito, da buzina, do barulho, e se você parar ali e clamar ao Senhor, Deus está ali. O mesmo Deus da madrugada está no meio-dia. O mesmo Deus do deserto também está ali na Avenida Paulista, na hora do almoço. Eu orava na hora do almoço, pegava um momento ali do almoço, ia lá para a parte do estoque da empresa, no meio dos livros lá, ficava no cantinho ali. Era um tempo que eu tinha quando trabalhava na editora. Então, era ali o meu momento. Eu conheci um amigo que ia para o banheiro. Na empresa não tinha outro lugar. Então, ele pegava um momento ali na hora do almoço, 15 minutinhos ali, se trancava no banheiro da empresa e ali ele parava para orar. Não sei o que o povo pensava disso. Mas ele também não estava muito preocupado. Era o tempo que ele tinha, o lugar que ele tinha na empresa lá que ele trabalhava. Então, não existe um horário mais santo do que o outro. Também o que não é? Né? Orar em todo o tempo torna inútil ideias como, por exemplo, corrente de oração ou campanha de oração. E você não vê isso na Bíblia. Mas se é orar em todo o tempo,
Eu não sou contra você ter uma campanha de oração. Eu sou contra você achar que se você quebrar aquela corrente, não for naquele dia, não orar naquele horário, esqueceu, quebrou a corrente, Deus não está ouvindo mais. Você coloca toda a condição da presença de Deus, da resposta de Deus, no evento em si, chamado corrente ou campanha. Né? Então vamos imaginar que tem uma campanha de oração para orar toda essa semana, primeira semana do ano, pelos filhos. Sei lá, estou dando uma ideia aqui. Pelos filhos que estão desviados. Aí se alguém não orou na quarta-feira, então Deus não ouviu a da segunda, da terça, da quinta e da sexta? Quebrou a corrente? Não existe isso na Bíblia, irmão. Tá? Claro que você tem que perseverar na oração. Claro que você tem que ser responsável com aquilo que você se propõe a fazer. Mas isso não significa que se você, por algum motivo, seja justificável ou não, se você quebrou aquele momento, tudo foi jogado no lixo. Não existe isso, tá bom? Tem gente que se apega muito ao programa em si, a corrente, não posso quebrar essa corrente, não posso quebrar essa campanha que eu estou fazendo. Não é, você não vê isso na Bíblia, tá bom? Terceiro ponto, como? Vigiando com toda perseverança e súplica. Toda perseverança e súplica. O que significa vigiar? Quando você olha o termo vigiar, você vai ali num dicionário, você vai encontrar esse significado. Ficar acordado, espantar o sono, ficar em alerta. Ou seja, como alguém encarregado de tomar conta de algo ou de outro alguém. Então essa ideia de vigiar é ficar atento, como se você estivesse tomando conta de alguma coisa, você não pode tirar os olhos. Né? Ou de uma outra pessoa. Tomar conta, por exemplo, já tomou conta do filho de alguém pequenininho? A gente toma conta do nosso, mas quando a gente pega um filho de outro para tomar conta, a gente redobra o cuidado. Por quê? Porque não é meu, né? Tem que ficar ali e tal, qualquer coisinha, opa, de olho. Então, eu tenho que ficar vigilante. Né? Então, a ideia de vigiar é isso aí. Então, 3 motivos pelos quais é importante vigiar. Primeiro, pela importância da oração. Ela não é apenas mais uma peça da armadura, como eu falei no começo, mas ela é a maneira com a qual nos revestimos de toda a armadura. Por isso temos que estar vigiando, por causa da importância que ela tem. Segundo, por causa da nossa natureza carnal. Gente, a nossa natureza carnal é essa aí, ó, sonolenta, não é? Preguiçosa. Você está lá fazendo um monte de coisa, está lá, correndo para lá e para cá. Aí quando você para orar, começa a dar sono. A boca, né? Não é assim? Por que esse negócio acontece assim? Porque não é natural. Preguiça, indisposição, para muita coisa a gente faz. Mas para orar, estou com dá uma preguiça, né? Se você disser, eu vou orar quando eu sentir vontade, quando é que você vai orar? Se você é que nem eu, né? Vai ser difícil. Muitas vezes, ali, na disciplina mesmo. Tá? Orar não é natural, não é voluntário, não é espontâneo. É por isso que eu preciso vigiar. Não é natural. Orar é espiritual. Então, se você não está no espírito, em espírito, perseverando nisso, você não vai ter uma vida vitoriosa de oração. Tá bom? Porque não é natural, não vai ser espontâneo. E por que vigiar é importante? Por causa dos ataques do diabo. Então nós falamos no segundo ponto de um grande inimigo que somos nós mesmos, a nossa carne. Mas tem um outro inimigo aí, que também não quer que a gente ore, que é o diabo. E ele é real. Os nossos inimigos não são pessoas. É nesse contexto dos inimigos espirituais que Paulo escreve o capítulo 6, tá bom? Mas os nossos inimigos são o quê? Os principados e potestades que lançam seus dardos inflamados, estratégias para nos desviar a atenção da oração. O diabo quer evitar que o crente ore, ele quer distrair a mente, ele quer impedir os efeitos lançando dúvida, lançando desânimo na nossa cabeça, por conta, ou porque está demorando, você acha que a resposta está demorando, ou porque a resposta foi diferente daquilo que você pediu. E aí o diabo vai dizer, tá vendo? Deus não te ama. Olha aí, você está orando por isso há quanto tempo já? Ele não responde. Ah, você acha que esse Deus te ama? Você acha que realmente ele está preocupado com você? Para de orar, rapaz, vai fazer outra coisa que rende mais. Vai trabalhar, vai brincar, vai fazer... Orar, não fica perdendo tempo com a oração. Ele vai dizer, então quer dizer que Deus te ama? Por que você pediu A e ele te deu B?
Se ele te amasse, ele atendia seu pedido. Eu faço isso. Se você pedir para mim, eu te dou o que você quer. É ou não é? Será? Mas ele vai colocar a dúvida na tua cabeça para que enfraqueça seu tempo de oração. E aí, irmão, de novo, semana que vem a gente vai falar de Bíblia. Por isso que a oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus e a vontade de Deus revelada na palavra de Deus. Então, se você não tem uma boa teologia, tua oração vai ficar tudo torta. Se você não sabe quem Deus é, você vai pedir de um jeito errado. Se você não sabe o que agrada a Deus, você vai pedir coisas que, de fato, Deus não vai atender. E aí você vai achar que Ele não te ama. Por quê? Falta teologia, falta conhecer a palavra e o Deus da palavra para você poder orar direito. Então, se eu não conheço a Deus e a Bíblia, eu não vou saber orar, não adianta. Oração, orientação para orar em todo o tempo. Aliás, antes de falar nisso, nós falamos de vigiar. Nós já temos a próxima vigília marcada, com data marcada. 27 de março, uma sexta-feira, nós vamos ter a próxima vigília aqui na igreja. Parece que está longe, né? Daqui a pouquinho está aí. 27 de março é uma sexta-feira. Nós ficamos muito felizes que na última vigília que tivemos aqui, se não me falha a memória, tivemos aí próximo de 70 pessoas. Tá? Ainda é pouco, pensando na igreja. Mas já foi uma vitória comparado aos outros tempos de vigília que tivemos aqui. Mas marca na sua agenda aí. Vigiar. 27 de março. Tá bom? Dicas práticas aqui. Primeiro, cultivar um espírito de oração. Conectando com Deus através da leitura da palavra, escutando bons sermões, participando da vida da igreja e separando ocasiões para jejum. Também faz parte dessa vida de oração, o jejum. Tá bom? Então, eu tenho que cultivar essa rotina espiritual na minha vida. Tá bom? Ó, leitura da palavra, escutando bons sermões, participando da vida da igreja. O que é participando da vida da igreja? Culto, pequeno grupo, tá? Usando os seus dons, você pode ajudar, servindo numa classe, com as crianças, no som, no louvor, enfim, participando da vida da igreja, ok? E separando ocasiões para jejum. Vigiar em todo o tempo para evitar perder esse espírito de oração. O meu comportamento influencia a minha vida de oração. Pecado oculto, se ocupar demais com coisas desta vida, tipo Facebook, WhatsApp, trabalho, Netflix, games. Quanto tempo você passa numa série? Não sei, né? Sinceramente, eu não assisto série, mas não estou condenando também. Mas o que eu condeno aqui é o quê? O camarada fica horas e horas numa série e não consegue ficar 10 minutos orando. Ou no Facebook, quando viu, tá ali, já passou uma tarde, uma noite, tempão, e não parou meia hora para orar. Talvez até pelo pessoal lá que você tem no Facebook. Pode orar por eles também. Né? Então, Senhor, tira aqueles miseráveis do Facebook todo esse tempo. E tira eu também. WhatsApp. Gente, de novo, não estou condenando isso, mas numa boa, faz uma avaliação. Quanto tempo você tem gasto ou investido, vou dizer assim, né? Nas redes sociais durante essa semana. Pode ser até vendo coisa legal, um vídeo bom, uma mensagem legal. E quanto tempo você tem parado ali para desligar tudo isso e conectar com Deus? A sua conexão com as pessoas em detrimento da sua conexão direta com Deus na vida de oração. Quanto tempo? Você está satisfeito com isso? Deus está satisfeito com isso na sua vida? Tomar o propósito de orar em todas as ocasiões e situações durante o dia, sejam elas grandes ou pequenas à sua vista, né? Se você estiver em uma situação em que não possa orar, provavelmente você não deveria estar nessa situação. Achei interessante essa frase. Se você estiver numa ocasião, numa situação em que não posso orar, provavelmente não deveria estar nessa situação. Porque eu posso orar mesmo sem falar nada. Aqui, olhando, tal, já estou aqui com a mente ligada em Deus. Mas se o camarada está numa situação complicada, né, está num lugar onde não deveria estar, fazendo algo que não deveria fazer, será que ele conseguiria parar ali para orar? Que nem eu vi na reportagem outro dia aí que a esposa de um político aí, não sei se era prefeito, o que era, ela pegaram uma caderneta dela que ela fazia orações pedindo para Deus perdoar pelas falcatruas que eles estavam fazendo.
Então pegaram a caderneta dela com orações. Senhor, nós estamos desviando aqui esse dinheiro, tal, né? Perdoa pelas nossas corrupções, tal. Será que Deus está ouvindo isso? Precisa se converter primeiro, né? Depois Deus ouvir a oração. Porque quem ora por uma coisa dessa, não é para o meu Deus que está orando. Não sei qual é o Deus que está orando, mas não é para o nosso. Porque Deus não anda com esse tipo de coisa, com corrupção, declarado. Claro que eu não estou dizendo que nós não somos diferentes dela no sentido de sermos pecadores. Mas, gente, está fazendo uma coisa, sabe que é errado, que é um crime, e está pedindo a bênção de Deus ali naquela hora, para Deus ir com você. Né? Uma mãe uma vez pediu para orar pelo filho, eu já contei várias vezes essa história. Pastor, ora pelo meu filho, porque ele vai fazer vestibular. Ah, sim. Ah, pastor, sabe como é que é? Menino estuda, né? Fogo, né? Então, mas peraí, menino não estuda? Não estuda, não quer saber de estudo, tal. Ele tem agora que prestar esse vestibular, nem sei como vai ser, mas tem que orar pedindo misericórdia de Deus. Não, irmão, tem que orar pedindo para ele tomar vergonha na cara. E eu não vou orar para ele passar. Não vou orar. Por quê? Porque senão ele vai tirar a vaga de quem está estudando. Esse não é meu Deus. Não é porque eu sou crente que Deus vai me fazer passar na frente dos outros que estão fazendo a coisa de maneira justa e honesta. Seja ele crente ou incrédulo. Então o incrédulo está estudando, está lá botando ali para passar no vestibular, aí o crente vai lá e fala, não, é só orar. Vai. Tem muitos que estão aqui sentados hoje repetindo o vestibular. Talvez por causa disso. Se chegou nesse ponto é porque nem orou, né? Mas, gente, o que eu quero dizer com isso? Deus é justo. O caráter de Deus é um Deus de ordem, de decência. Deus não vai com essa pessoa, não. Então é orar para quê? Para que ele não passe mesmo, para que ele aprenda a lição e no próximo ano entenda que o caráter justo e honesto de Deus exige que ele estude, seja excelente naquilo que ele faz, para aí sim refletir o caráter do nosso Deus. Aí sim ser digno de receber uma aprovação no vestibular. Tá? Separar um tempo diário apropriado para orar. E aí, quantos aqui já ouviram falar na famosa caixinha de oração? Essa é antiga, hein? Não é por isso que só os antigos estão levantando o braço, não, mas tudo bem. Beleza. Caixinha de oração, se você não sabe o que é, nem eu sei explicar direito, mas é uma caixinha. E aí a caixa não importa, tá, gente? Mas o que importa é o seguinte, ali você tem uma espécie de um diário de oração, onde você separa pedidos, onde você vai orar todo dia, pedidos onde você vai orar toda semana e pedidos onde você vai orar todo mês. Então, por exemplo, tem os de todo dia, aí todo dia mesmo, diário. Aí tem aqueles que eu só vou orar por eles na segunda. Aí tem aqueles que eu só vou orar por eles na quarta. E tem aqueles que só vou orar por eles todo dia 3. Então, por exemplo, eu estou orando todo dia pelo meu pai, pela saúde dele. Mas não é todo dia que eu oro pelo missionário que está no Rio Grande do Sul. É toda semana. Mas não é toda semana ou todo dia, é só uma vez por mês que eu vou orar pelos confrontos internacionais, guerras e tal. Enfim, estou dando um exemplo, tá bom? Tem aqueles pedidos que você coloca como prioridade todo dia. Tem aqueles que a prioridade é um pouco menor, semana e por mês. Enfim, e tem aqueles que as pessoas vão te pedindo e você vai pegando. Às vezes olha, eu vou fazer uma entrevista de emprego daqui a 3 dias. Então você não vai deixar para orar quinta-feira que vem. É óbvio, você vai orar até lá, todo dia, ou uma vez, ou 2, enfim. Mas é para você organizar a sua vida de oração, separar um tempo e tem uma parte nessa caixinha que você coloca lá, respostas de oração. Então quando você puxa aquela ficha, que o camarada pediu para você orar daqui a 3 dias, ele vai fazer uma entrevista de emprego, você anota o nome dele, o telefone, por exemplo, você orou. Chegou naquele dia, você puxou a ficha, é hoje. Aí você liga no outro dia e fala, ei, como é que foi? Não, foi bem e tal, estou aguardando a resposta. Tá. Quando você tiver a resposta, então você me fala. O dia que o cara falou, o patrão lá me ligou, o pessoal falou, contrataram o outro, não foi eu.
Foi uma resposta de oração? Foi. Respondido, né? Não foi contratado por aquela empresa. Obrigado, Senhor. Outro está precisando de emprego ainda, vamos continuar orando. Ou então, fui contratado. Opa, resposta de oração. Contratado. Olha, aí você vai olhar depois no final do tempo, todas as respostas que você teve ali. Você vai se surpreender. Vai se surpreender. Depois de orar, manter-se vigilante, aguardando a resposta. A oração não termina no amém. É importante, né, irmão? A oração não termina no amém. Sabe qual é a vantagem de vigiar depois de orar? É que você fica na expectativa. E ficar na expectativa é o que realmente alimenta essa vida de oração sem cessar. Você está ali batendo, batendo, batendo. Finalmente, por quem? Todos os santos. O que ele diz com isso? Todos os santos está se referindo aos cristãos, aos irmãos, à irmandade. Claro que nós devemos orar por todas as pessoas. Devemos orar por inimigos, perseguidores. Mateus 5 fala sobre isso, né? Orai pelos que vos perseguem, né? Romanos 12 também traz essa ideia. 1 Timóteo, Paulo fala para orar por todos que se revestem de autoridade, todos os reis, porque a gente não quer orar, ainda mais naquela época, né, como a igreja era perseguida e tal, o pessoal não gostava muito da ideia de orar pelos reis, de orar pelos governadores, porque esse pessoal está esfolando os cristãos por aí. E Paulo fala, não, fala para a igreja que tem que orar por todos. Não tem discriminação, inclusive pelos os que nos perseguem. Nós temos que orar por eles, temos que orar pelos políticos, sim. Prefeitos, governadores, presidente, deputado, todos que se revestem de autoridade, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, tá bom? Paulo orava pelos colossenses, mesmo sem nunca ter visto a face dele. Olha que interessante isso. Vamos abrir nesse texto, Colossenses 2, versículo 1 e 2. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Orava por gente que ele nem conhecia, que nem tinha visto a face dele ainda. Quem são os santos aí, né? Podem ser os familiares, amigos, irmãos, né? Expressamente aqueles que nos pedem oração. Já viu aquele, né? Eu coloquei pastor ali porque sou eu, mas viu aquela pessoa que pega você na saída do culto aí, fala, irmão, ora por mim. E aí que você faz o quê? Ah, tá bom. E aí você nem saiu dali para fora, já nem lembra mais quem pediu, o que pediu. Então, às vezes é necessário que você pare ali naquela hora e já ore com aquela pessoa, se você não pretende continuar dali para frente orando. Ou então, se você é esquecido como eu, e eu cometi esse erro várias vezes, né? Você tem então que anotar. Tem que escrever. Escrever isso no papel, anotar ali no seu celular, se essa pessoa está, né? Agora, tem irmão também que não pode ver o pastor que pede oração. Tem problema, né? Só que, né, também tem a misericórdia, né, irmão? Então, o pastor às vezes está na correria ali, pastor, ora por mim! Aí já, o que você quer que o cara lembra também? Né? Então, calma, né? E outra, irmãos, esse estigma aí, agora falando da gente, né, que é só o pastor que tem que orar, se a oração não for do pastor, não valeu. Não é mesmo? Tem gente que acha que, o pastor orando, aí sim. Irmãos, nós somos todos sacerdócio real. Todos. Diante de Deus, não tem maior nem menor mais. Tá bom? Então a oração do pastor tem o mesmo peso que qualquer outra oração de um irmão, e se esse pastor também for um irmão temente a Deus, o mesmo peso, o mesmo valor. Nós entendemos isso, né? Mas eu quero que os irmãos não caiam nessa cilada de achar que se o pastor orar, aí sim, aí valeu. Então, às vezes eu falo, eu estou em festa de aniversário, eu falo, não me peçam para orar. Não vou orar. Agora está na hora de cantar o parabéns. Queria que o pastor fizesse uma oração. Já viu isso? Por que o pastor? Por quê? Pastor, estou abrindo um novo negócio, eu quero que o senhor vá lá orar no prédio. Orar no prédio? Assim, né?
posso orar daqui? Não, tem que ir lá pôr a mão na parede? Sério, irmão, vocês acreditam nisso? Mas por que então pede para o pastor ir lá no prédio? Será que tem alguma coisa lá que ele... Ah, mas tem um mal olhado, né, e tal. Eu tenho que ir lá. Não. Outro dia me chamaram ali em cima, faz tempo, né, acho que já aprendeu, já, graças a Deus. Pessoal do berçário. Tem uma mãe ali com uma criança que tá doente. E ela quer que o pastor ore. Eu subi. Aí a mãe estava lá chorando. Meu filho está doente. Aí ela falou, vou lá pegar a criança no berçário. Por que pegar a criança no berçário? Não, porque eu pôr a mão na cabecinha dela. Não precisa. Não precisa, porque não é a minha mão que vai fazer a diferença. A senhora entende que Deus está aqui? A senhora entende que Deus está lá com ela agora no berçário? A senhora entende que a senhora mesma tem, né, se crê em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, tem o mesmo poder que eu de orar para que Deus interceda na vida e na saúde do seu filhinho? Sim. Então vamos orar agora. Naquele dia eu subi, depois eu falei, gente, não precisa mais disso. Não precisa do pastor subir para pôr a mão na cabecinha da criança para orar. Vocês entendem isso, irmão? Espero que entendam. Tá? Eu não estou tirando a minha responsabilidade, até porque a minha não é maior do que a sua nesse sentido de orar. Tá bom? E aí Paulo fala, orem também por mim, no verso 19. Especialmente entre todos os santos pelos quais devemos orar, encontram-se os pastores e pregadores, porque são particularmente alvos do diabo e do mundo. O apóstolo não pede por cura, não pede para ser solto, mas para falar com ousadia a palavra do Senhor e com fidelidade para pregar as Sagradas Escrituras. Ele fala, orem por mim, não para que eu saia da cadeia, não para que eu seja curado ou coisa do tipo. Ele pede para quê? Para Deus dar ousadia para ele pregar com fidelidade as Sagradas Escrituras. Nós vamos ter mais um vídeo de testemunho, depois eu quero encerrar de uma forma bem prática. Aqui no Horto nós aprendemos a importância da oração. Ela hoje faz parte das nossas vidas, nos colocarmos na presença do Senhor e ver o quão Deus é maravilhoso e nos colocarmos na sua presença, vivemos as suas respostas e saber que Deus está sempre pronto a nos ouvir e atender aos nossos pedidos. Esse mês nós completamos 27 anos fazendo parte dessa família. E é maravilhoso fazer parte do Ministério de Oração e estarmos aqui também todas as quartas-feiras, nos colocando diante de Deus e colocando também toda a igreja diante de Deus. E aqueles irmãos que estão aqui conosco também todas as quartas-feiras, juntos, nós vemos como Deus é maravilhoso e que Ele ouve e responde de acordo com a sua vontade, no tempo dEle. E assim a gente vê quão maravilhoso Deus é. Os irmãos têm perseverado aqui. Todas as quartas-feiras, se você quer vir para um tempo específico de oração, está convidado, 20 horas, aqui na nossa igreja. Você vê mais jovens, mais adultos, senhoras, não tem idade, não tem um lugar específico, um horário específico. Nós temos que orar. Temos que orar todo o tempo, com toda oração, por todos os santos, né? No Espírito Santo. Eu quero terminar orando. E quero que você agora pense em uma pessoa. Uma pessoa talvez pode ser uma pessoa que ainda não conhece Jesus e você vai orar pela salvação dela. Ou pode ser uma pessoa da sua família, uma pessoa do trabalho, enfim, que esteja precisando de uma intercessão nesse momento. Essa pessoa não está aqui. Pense em alguém que não esteja aqui agora. E nós vamos fazer assim. Vou deixar um tempinho, você vai orar por essa pessoa. E eu quero colocar a tecnologia a favor disso, para vocês verem como também elas não são concorrentes e não é do diabo, né? Depois que você orar por essa pessoa, você vai pegar o seu WhatsApp, se ela tiver no WhatsApp, ou se não tiver também não tem problema. Mas para quem tem essa pessoa no WhatsApp, vai colocar, depois que terminar de orar, o pastor vai deixar pegar o WhatsApp, ó, na hora do culto. E você vai colocar lá, orei por você. Acabei de orar por você, ou coisa do tipo assim. E manda para ela. Pode ser?
Um minutinho para você orar aí, depois você manda esse recadinho. Eu orei por você agora, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por entender o valor da oração, essa oração total, toda ela, com toda a súplica, todo o tempo, no Espírito, por todos os santos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos capacita, por meio do Espírito, a servi-lo, mas nos dá também esse privilégio de nos conectarmos ao Senhor para tudo, das pequenas às maiores decisões. Entender que o Senhor está conosco todos os dias, em todo momento. E nós muitas vezes negligenciamos esse poder que temos através da oração. Não em nós, mas o poder do Senhor em agir através de nós. A oração não é para dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. A oração é para alinhar a nossa vontade à tua. É para nos conectar à perfeita e soberana vontade do Senhor. A oração é para nos colocar de volta no devido lugar, na dependência do Senhor e no anseio pelo céu. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, que nos faz honrar com o chamado para sermos santos e orarmos em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.